Olá, meus amigos cidadãos ituanos, muito boa tarde, paz e bem. Aqui quem fala com vocês é Guilherme Bunger. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023, e eu venho aqui explicar para vocês um pouco mais a respeito do que acontece com relação ao assunto mais quente da cidade nesse momento, que é a cobrança da coleta de resíduos sólidos urbanos, a famosa coleta da taxa da coleta de lixo. Né? Muitas pessoas viram os meus vídeos aí das últimas semanas e tem cruzado comigo nas ruas, alguns amigos têm me pedido para eu poder explicar um pouco mais a fundo por que que esse assunto se tornou tão polêmico, sendo que eu afirmo que não precisava de tanta polêmica em torno do tema. Então eu vou fazer aqui uma explicação um pouco mais técnica. Desde já eu solicito a vocês que, se gostarem, que coloquem aqui o joinha no vídeo, que compartilhem isso com seus amigos, que façam suas perguntas, seus comentários, que estarão aqui abertos, e que me sigam aqui no canal, pois daqui para frente eu vou colocar muita informação aqui a respeito da nossa cidade. Então vamos lá começar. Primeiro eu vou explicar o que aconteceu. Lá atrás, no dia 5 de setembro de 2022, do ano passado, ou seja, já faz aí quase 5 meses, né? O que que aconteceu? No dia 5 de setembro, o Poder Executivo, a Prefeitura da cidade, protocolizou um projeto de lei complementar de número 3 de 2022. Já no dia seguinte, no dia 6, esse projeto foi encaminhado às comissões aqui da cidade, né, aqui da Câmara Municipal, e os vereadores já exararam os seus pareceres nas comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social, Acessibilidade e Mobilidade, Obras e Serviços Públicos e Ecologia e Meio Ambiente. Por incrível que pareça, o projeto de lei correu nas 5 diferentes comissões no mesmo dia seguinte a que foi protocolizado. 2 dias depois, o projeto foi pautado por todas as comissões e apresentado em plenário. Isso ocorreu durante a 25ª sessão, que ocorreu em caráter extraordinário, e logo de cara votou-se sobre a urgência no requerimento apresentado para este projeto de lei complementar. E aí ocorreu a discussão em primeira instância, a discussão em segunda instância e teve a sua aprovação. No dia seguinte, a Câmara correu para poder emitir a documentação pertinente a esse projeto de lei e remeter de volta ao Poder Executivo para que ele pudesse sancionar ou vetar parcialmente. E aí, se fosse sancionado, teria que trazer ao conhecimento de todos através do Diário Oficial do Município, que foi o que aconteceu. Mas o que é que diz a nossa Carta Magna, nossa Constituição de 1988, em seu artigo 145? Ele deixa bem claro que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. E aí, entre esses tributos, estão aqueles serviços públicos que são chamados de específicos e divisíveis. Né? Aí a gente já começa a entrar na terminologia jurídica da coisa. Mas o mais importante que tem aqui é que essas taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. E o verbo poderão faz todo sentido aqui. Poderão é algo que é facultativo. Você tanto pode, como, se você optar, não precisa. Não é uma obrigação. Ou seja, uma União, o Estado, o Distrito Federal e o município legislar sobre isso é facultativo. É legal fazer? É legal fazer, é lícito. Mas será que é moral? Às vezes pode ser que seja imoral. E para quem desejar aprofundar um pouco mais a leitura, os estudos a respeito do tema, eu sugiro ler outros artigos da Constituição Federal, entre eles o artigo 155, 156, 241 e, para quem quiser, até o 225 da Constituição Federal. Mas, não obstante, também fica válida aí a leitura das súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobretudo a súmula vinculante 19, a súmula vinculante 29 e a súmula 670, que trata da energia elétrica, mas faz uma analogia com o que acontece na cobrança da coleta de lixo. Vale a pena essa leitura. E o que a prefeitura se baseia para poder lastrear a sanção, a aprovação deste PLC número 3 de 22, que se tornou se tornou lei 48, lei complementar 48 de 22. Ele vai se basear basicamente em 3 leis federais. A primeira é a 11445 de 2007, ali do comecinho do segundo governo Lula. A outra lei vai ser a 12305 de 2010, no finalzinho do segundo governo Lula, e a outra é a 14026
agora no último governo de Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, a primeira diz respeito às diretrizes do saneamento básico, a segunda institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a terceira, que é do Jair Bolsonaro, ela cria um marco regulatório do saneamento básico em todo o país, tá? Então aqui eu falo aqui a respeito de cada uma dessas leis, dou aqui um breve relato sobre cada uma delas. O principal é que a 11445 de diretrizes, ela associa o manejo do lixo à saúde pública e à proteção ao meio ambiente, que faz todo sentido. E ela vincula as políticas de desenvolvimento urbano e regional, ou seja, os municípios e suas prefeituras é que são responsáveis por isso. Já na segunda delas, ela define as figuras do o poluidor pagador, que somos nós, os munícipes, né? E a figura do protetor recebedor, que é o poder público que vai tratar disso daí. Institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Gestão Integrada. Já o marco regulatório do saneamento básico agora de 2020, ele consolida várias leis que estão espalhadas no nosso ordenamento jurídico em uma matéria única, e ele reconhece o poder de cobrança pelos serviços prestados. Afinal de contas, você tem que mostrar sustentabilidade financeira enquanto município para poder gerir os seus serviços e atender os seus munícipes. Entendendo alguns detalhes aqui, a limpeza urbana, esse serviço de coleta de lixo não pode ser chamado de limpeza urbana. E aí vem a questão do que é indivisível e do que é divisível. A limpeza urbana é entendida por exemplo, varrição, limpeza de boca de lobo, limpeza de podas de árvores. Isso você não tem como determinar o quanto que é de cada cidadão ou não é. Isso é de todos nós, conjuntamente. Então é algo que não dá para dividir. Agora, quando você trata do resíduo do sólido urbano, o lixo, você aí já é divisível. Você consegue especificar o quanto que cada imóvel está gerando e está contribuindo para a geração desse serviço de coleta. Então, a coleta de resíduos ela é fracionável. Então, ela não pode ser cobrada como limpeza urbana. Então, isso é só um detalhamento. O PROCON ele já entende que se a coleta de lixo vier cobrada junto com a conta de água, isso pode caracterizar, estando em uma mesma conta, venda casada. Porque se você inadimplir em um produto, automaticamente você terá o outro produto cortado. E pior, não é o mesmo prestador de serviço que desempenha os dois serviços, as duas funções. São diferentes servidores para diferentes serviços. O IPTU, por outro lado, ele é um imposto predial territorial urbano que já contempla na sua formação de cálculo uma reserva ali específica para coleta de lixo. Opa, então peraí. Se eu estou pagando uma parte do IPTU como taxa de coleta de lixo e agora eu tenho uma taxa de coleta de lixo sendo cobrada na água, será que não está havendo uma bitributação? Será que ao passar a se cobrar aqui na tarifa de água foi retirado do IPTU? Ou eu estou pagando sobre isso nos dois lugares? Lembrando que de 2022 para 2023, o IPTU aqui em Itu aumentou em 7,2%, quando a inflação ficou em torno de 5%, lembra? Ou seja, o IPTU já aumentou mais que a inflação e agora aquilo que me era cobrado dentro do IPTU está vindo também na taxa de água? Alguém explicou se saiu do IPTU para ir para a água? Estranho, fica a questão. O consumo de água. Será que é justo você indexar o cálculo sobre a geração de lixo sobre a água consumida? A gente vai tratar disso mais adiante aqui. Mas eu já deixo aqui uma pergunta para vocês pensarem. Será que a casa que tem piscina, ao filtrar sua água e utilizar do abastecimento urbano, gera mais lixo que a casa do vizinho que não tem piscina? Estranho, né? Vamos entender aqui mais alguns detalhes. O IPTU, eu até coloquei ali marcadinho de amarelo e de vermelho, ó. A arrecadação do IPTU é importante por possibilitar à municipalidade fazer novos investimentos, manter e expandir os serviços existentes, como em saúde, educação, segurança e coleta de lixo. Então, o IPTU já prevê a coleta de lixo em sua cobrança. Vamos desenhar aqui um pouquinho. Lembra a história da casa com piscina que eu falei? Olha só que legal. Temos dois imóveis aqui, no mesmo bairro, vizinhos, do mesmo tamanho. Esse tem piscina e esse não tem piscina. Lembrando, isso aqui é só um exemplo lúdico para ilustrar. Nas duas casas moram 3 pessoas em cada.
e elas produzem cerca de 100 quilos por lixo mês. De onde que eu tirei isso? Foi da minha cabeça? Não, não foi da minha cabeça. Olha nesse quadrinho aqui em cima. Isso aqui vem do Senado Federal. Isso aqui são estudos que já foram feitos ao longo dos anos aqui no Brasil e que demonstram que cada habitante no Brasil produz, em média, 1 quilo de resíduo sólido urbano por dia. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer credo, de qualquer classe social, de qualquer raça, qualquer pessoa produz em média 1 quilo de lixo por dia. Se tem 3 pessoas, seriam então por mês 30 quilos cada pessoa, vezes 3 pessoas, 90 quilos, eu arredondei para 100. Ou seja, com uma folguinha, cada uma das duas casas tendo 3 pessoas produzem efetivamente 100 quilos de lixo bruto por mês. Mas o que, que acontece? Uma casa possui piscina e a outra casa não. Nessa daqui a conta de água veio R$ 300 e nessa veio 100. Ué, por que, que essa conta de água é mais cara que essa? Porque essa casa, por ter piscina, ao filtrar a água da sua piscina, consome a água de abastecimento urbano. Então a sua conta de água é maior. Ué, e aí a taxa de lixo? Se as duas produzem 100 quilos, uma é R$ 50 e a outra é R$ 150. Total da conta, R$ 450 contra 150. São 300 de diferença. São mais R$ 100 só de lixo por conta da água consumida. Mas são os mesmos 100 quilos de lixo para as duas casas. Só que uma está pagando muito mais por isso. Estranho. Vamos agora, ao invés de desenhar, vamos mostrar um caso real. Esse é um caso real aqui da cidade de Itu, onde numa residência moram apenas 2 pessoas. Na sua conta de água de março de 2022, ela pagou IPTU R$ 1.021,79, consumiu 12 metros cúbicos de água, pagou R$ 35,39 pela água, R$ 28,31 pelo esgoto. O esgoto é atribuído como 80% do volume de água, ou seja, de toda a água que entra na casa, estima-se que 80% dela se transforme em efluente, em esgoto, água suja que merece ser tratada posteriormente. Há uma média de 2,95 e 2,36 respectivamente, e em 2022 não havia taxa do lixo. Então a conta da água era de R$ 63,70, uma média de R$ 5,31 por metro cúbico gerado. Ok. Já em 23, o IPTU passou para R$ 1.095,27, um aumento de 7,2% com relação ao ano anterior, consumindo os mesmos 12 metros cúbicos, pagando o mesmo valor pela água, pagando o mesmo valor pelo esgoto e, surpresa, agora veio uma taxa do lixo de R$ 43,32 de lixo bruto, tá? De lixo bruto, que é maior do que a água abastecida, que é maior do que o esgoto coletado. Essa conta passou para R$ 107,02, um aumento de um ano para o outro na conta de água de 68% pelo incremento da taxa do lixo. Agora vamos fazer aqui uma surpresa. Se eu pegar aqui essa taxa do lixo de R$ 43,32 e multiplicar por 12 meses para anualizar, vai me dar um valor de R$ 519,84 por ano, que é quase 50% do valor do IPTU, em torno de 47,5%. Quase 50% do valor do seu IPTU está sendo cobrado agora na taxa d'água. Mas lembrando, será que ainda há taxa de coleta de lixo dentro do IPTU? Porque aqui a taxa de coleta era alguma coisa dentro do IPTU. Então, assim, coisa de maluco. Desenhando ainda, hein? Esse caso aqui é o caso 2, apenas 2 pessoas. Neste imóvel não houve cobrança, não houve consumo de água. O consumo dele era zero, então cobrou-se zero de água e zero pelo esgoto. Essa pessoa recebeu uma conta de R$ 36,10, sem nem sequer ter consumido a água. Calculou-se aqui pelos 10 metros cúbicos de tarifa mínima. Um absurdo por completo. Mas, pois bem, eu estive hoje na audiência pública que teve pela manhã na Câmara Municipal e o superintendente da companhia de saneamento aqui de Itu, ele explicou que houve sim um erro de sistema reconhecido, que o departamento comercial da companhia já está entrando em contato com esses consumidores para poder estornar o valor que lhes foi indevidamente cobrado. Isso aqui demonstra que as simulações sistêmicas na conta não foram feitas a contento. E aí o município teve que passar com essa vergonha. Ainda bem que o rapaz lá da CIS, ele foi muito conciso na sua fala
e ele já sabia que isso estava acontecendo, não foi uma surpresa para ele e já tinha uma solução em andamento. Nesse ponto aqui, parabéns, mas é um erro que poderia não ter acontecido se preventivamente as simulações houvessem sido feitas a contento. Uma questão de TI. Refletindo, sim, o governo federal permite a cobrança de uma taxa do lixo. Não, o governo federal não define a forma de cálculo. Isso aqui é livre aos municípios. Não, o governo federal não define valores mínimos nem máximos para isso. O crime de renúncia fiscal, ele dá ruim para o gestor público, para o prefeito, e não para o município, que nem fora dito na nota de explicação que soltaram na semana passada. Persisto na dúvida. Era cobrada taxa de coleta de lixo dentro do IPTU de Itu? De quanto era? Qual era a base de cálculo? Porque em todo município, essa conta ela é cobrada com base na área construída de cada imóvel. Construída, não é na área do terreno, hein? Insisto na dúvida. Ele tirou do IPTU para cobrar na conta de água? Me parece que não. Cobrar água e esgoto na mesma conta? Ok, afinal é o mesmo prestador de serviços correlatos. Lixo não tem a ver com água, lixo não tem a ver com esgoto. Aqui a explicação de que estão usando em sistema de consórcio a Companhia Ituana de Saneamento como um mero repassador da verba coletada. Ora, por que não se faz igual todas as outras cidades? O carnê da cobrança da taxa do lixo ou a mantenha embutida dentro do IPTU? Não, foi querer fundir com outro serviço para poder tentar garantir uma minimização do índice de inadimplência. Só que isso é irregular. Reforço a dúvida e a insegurança. Isso não seria venda casada? Muito esquisito isso daqui, né? Afinal, o lixo não tem nada a ver com água e esgoto. Então, são serviços diferentes, de prestadores ou empresas diferentes, cada um no seu quadrado. Vamos explicar aqui um pouquinho de ciência. Esse cubo aqui representa 1 metro cúbico de água. 1 metro cúbico de água, que são 1.000 litros, equivalem a 1.000 quilos. Isso aqui é uma coisa legal da gente entender. A água da CIS é tratada e cobrada por metro cúbico. Então, cada metro cúbico que te é cobrado de consumo equivale a 1 tonelada. Se a tarifa mínima é de 10 metros cúbicos de água, significa que a tarifa mínima que te cobram todo mês na conta de água é de 10 toneladas e mais 8 de esgoto. Mesmo que você consuma apenas 6 metros cúbicos naquele determinado mês, o valor é de R$ 2,865 da faixa 1 para cada 1.000 litros, ou 10 toneladas de água tratada. Isso é muito importante da gente salientar. A água que te é abastecida é tratada. O lixo que você gera é bruto, tá? Vamos refletir aqui uma vez mais com o caso número 3, um caso real também de 2 pessoas, agora para o mês de março, a cobrança já chegou. O consumo apurado foi de 13 metros cúbicos. A água veio como 38,76 a uma média de 2,98 por metro cúbico. O esgoto veio R$ 31,01 a uma média de R$ 2,39 por metro cúbico. Respeitou-se aqui a regra dos 80%, tá certinho. E a taxa de surpresinha do lixo veio de R$ 46,93 a uma média de R$ 3,61. Total da conta foi de R$ 116,70, uma média de R$ 8,98. Mas vamos lembrar daquilo que eu falei? A água tratada, ela é 1.000 litros ou 1.000 quilos. O esgoto, como efluente, é 80%. E nessa casa que moram apenas 2 pessoas, em 30 dias, de acordo com os estudos apresentados pelo Senado Federal, foi de aproximadamente 60 quilos de lixo, ou resíduos sólidos urbanos. Então, o lixo é 50 vezes mais caro que a água tratada em função do seu peso. A conta para fazer é muito simples, eu digo aqui a fórmula. Se você pegar os 1.000 litros e dividir pelos R$ 2,98, pegar o resultado e multiplicar por 60, você vai ver essa regra de 3 aqui transformada em 50 vezes mais. Tá? Então, assim, é só fazer a continha aí que você vai entender que lixo bruto é 50 vezes mais caro que água tratada. Não sei de onde tiraram isso.
Outras considerações. Se uma pessoa mora sozinha, gente, olha isso aqui. Se uma pessoa mora sozinha e consome só 5 metros cúbicos de água tratada, e é atribuída a ela uma geração de 4 metros cúbicos de esgoto pela regra do 80% do consumo de água, ainda assim vai pagar pelos 10 metros cúbicos da tarifa mínima. Isso é assim há anos, isso é assim em todos os lugares e isso é assim preconizado por lei, ok? Por quê? Porque mesmo que você não use tudo aquilo de água, você tem que pagar pela questão da instalação, do encanamento, das estações de tratamento de água, das estações de tratamento de esgotos, pessoal do salário que dá manutenção, seja preventiva, seja corretiva. Os investimentos têm que ser feitos nos reservatórios, nas represas, nas bombas, eletricidade, enfim, tudo isso daqui, então, tem-se essa regra aqui, devidamente legislada a respeito. Ok. Mesmo produzindo pouquíssimo lixo bruto, uma pessoa sozinha, aproximadamente 30 quilos no mês, ela vai pagar pela proporção de 10 toneladas de água tratada por conta da tarifa mínima de água. Ou seja, nem aqui eles vão considerar o que foi aferido de consumo, que são os 5 metros cúbicos. Se os 5 metros cúbicos do consumo de água, que já tem preconizado por lei, subir para 10 de mínimo, eles vão subir automaticamente o do lixo junto. Isso é um absurdo, porque você pagará pelo que não consome e pelo que não gera. Isso é imoral. Lembra que eu falei que pode ser legal, mas também pode ser imoral. O que está acontecendo aqui é um absurdo imoral. Você vai pagar o lixo em dobro, bitributação, se estiver ainda dentro do IPTU e estiver agora junto na conta de água, e em sistema de venda casada, pelo consumo de água atribuído e não o real consumido. Parem para pensar nisso. A cobrança pode ser legal, mas é imoral e fere os princípios de equilíbrio e de razoabilidade. Não é razoável. O que nós queremos é que a prefeitura considere a besteira que está fazendo para com o munícipe ituano, para com o cidadão ituano. Isso não pode continuar acontecendo. Como eu não gosto de ficar apresentando problemas sem apresentar nenhum tipo de solução, veio aqui a prefeitura antes e soltou uma explicação. Sabe qual que é a tradução da explicação da prefeitura? Você que se vire, tô nem aí. Esse é o resumo do que está escrito na explicação oficial da prefeitura, na nota explicativa que eles deram. Tô nem aí. Ema, ema, ema. Cada um com seu problema. Ela vai cobrar e não tá nem aí para você. Esse texto da prefeitura, o resumo é isso que eu acabei de te dizer. Muito bem, vamos continuar com alguns exemplos aqui do que acontece no entorno. Vou resumir aqui porque é muita coisa para ler, mas esse número 1 aqui é relativo a Bauru. Aqui fala toda a fórmula de cálculo de Bauru e aqui vem o resumo. Ó. Na cidade, a média é de apenas R$ 13 por mês. Aqui em Itu começa a partir dos 36. Faz sentido para você? Lá é 13. Aqui começa a partir dos 36. Tem uma amiga minha que recebeu mais de R$ 190 de cobrança de taxa de lixo. Bom, em Salto, que é aqui cidade vizinha, Monte Moro, ali ao lado de Campinas, Mogi das Cruzes, ali no Vale do Paraíba, o projeto de lei similar foi reprovado por unanimidade nas câmaras municipais porque possuem vereadores responsáveis e solidários aos cidadãos de seus próprios municípios. Aqui isso não aconteceu. O debate não foi aprofundado, aprovou-se com requerimento de urgência sem debater o mérito, foi uma irresponsabilidade por completo. A prefeitura jogou a isca e os vereadores de situação simplesmente sentaram em suas cadeiras e apertaram o botão verde sem debater o mérito. Foi isso que aconteceu. Lá na cidade de Assis, olha que exemplo lindo. Conheço bem a cidade de Assis, meus avós eram de lá. Eles abriram democraticamente o debate em audiência pública, pois eram sabedores da importância do tema para a comunidade. Claro, não vamos resolver isso aqui sozinho, vamos convidar os cidadãos para virem debater com a gente, para mostrar para a gente o que a gente eventualmente não está vendo. E aí poderia aparecer lá algum cidadão e mostrar, olha, vocês não estão vendo isso, vocês não estão vendo aquilo, porque o vereador tem que entender, ele não é notório um saber, ele não tem todo o conhecimento, ele pode buscar ajuda, não é feio. Isso representa humildade, solidariedade, urbanidade e respeito a quem votou nele.
Eu duvido que os eleitores que votaram nesses vereadores que aprovaram esse projeto de lei concordam com o projeto de lei aprovado. Mas vamos continuar. Em Cotia, foi falado numa reunião lá na Câmara dos Vereadores, que eu estive pessoalmente presente, que nenhuma cidade tinha feito alguma ação direta de inconstitucionalidade. Bom, mensagem equivocada. Sim, em Cotia existe uma ação direta de inconstitucionalidade. Para quem desejar consultar, está aqui o número dela. Em Guarulhos, que também foi aprovado um projeto de lei de cobrança de taxa de coleta de lixo junto com a água, através de uma ação, a cidade de Guarulhos já revogou a lei de cobrança e ela já procede, a prefeitura já procede com o reembolso dos valores pagos pelos munícipes. Será que a cidade de Itu vai ter que chegar nesse extremo? Então, assim, a gente está aqui de boa vontade, ajudando a cidade, mostrando, não siga com isso adiante, porque é errado. Está aqui o exemplo. Guarulhos está tendo que devolver o dinheiro para o cidadão. Jundiaí, que foi falado lá na nota explicativa, que disse, não, a gente faz igual Jundiaí faz. Não faz. Em Jundiaí, o cálculo do lixo é baseado na metragem construída dos imóveis e é cobrado com o IPTU, não é com a água. Como eu falei, eu não gosto de deixar um problema sem sugestão. A minha sincera, humilde e honesta sugestão é que essa lei seja suspensa, revogada em caráter imediato dessa atual cobrança maluca, insana. Que a prefeitura entre com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF. Que se faça o benchmark, as melhores práticas, as comparações, as analogias com o que se passa em outros municípios, principalmente os circunvizinhos de Itu. Isso seria honesto. Que se faça uma audiência pública, que o parlamento ituano dê voz aos cidadãos. Vai vir gente aqui de todos os lugares. Vai vir gente aqui da Cidade Nova, do centro da cidade, do Terras de São José, do campus de Santo Antônio, do bairro Brasil, enfim, de todos os lugares. E vai poder aqui opinar e entender. E outra, o cidadão que vai falar numa audiência pública, ele não tem a responsabilidade de falar a coisa correta. Ele não é especialista nisso, mas pode ser que entre eles hajam alguns. E aí cabe ao filtro do vereador entender o que está sendo passado ali para tomar uma atitude correta e decente. E que haja humildade por parte da prefeitura em acatar o que está voltando de uma audiência pública através da Câmara Legislativa, que no caso é a Câmara Municipal. E que se redija um novo projeto de lei que seja exequível, que seja equilibrado. O cidadão ituano, ele não se recusa a pagar uma taxa de lixo, mas que seja uma coisa que caiba no seu bolso, que seja justa, que seja honesta, que seja clara, que seja transparente. Essa é a minha mensagem, espero que todos tenham entendido aqui com o devido grau de aprofundamento e detalhamento que eu quis passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, mais uma vez, recomendo, coloque sua dúvida aqui no comentário, curta, se inscreva no canal, que eu vou trazer muito mais informações para você. Aqui é Guilherme Bunger falando diretamente de Itu. Aquele forte abraço e fiquem todos com Deus.